falar do Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16. Eu quero ler com esta amada igreja. Todo mundo lê junto comigo. Todo mundo comigo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto o judeu, também do grego. Glória a Jesus. A mensagem do Evangelho não é uma alternativa de vida, mas é uma questão de vida ou morte, pois dele depende a salvação do homem, meus amados e minhas queridas irmãs. Minhas queridas e meus queridos irmãos, baseado nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero pontuar algumas coisas. A primeira, a palavra evangelho. A palavra evangelho, na primeira etimologia, a palavra evangelho vem de duas palavras gregas. Que quer dizer bom, e de angélia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim a palavra quer dizer boas novas, boas notícias. Aleluia. Essa palavra aparece tanto no Antigo Testamento como na literatura extra-bíblica. No hebraico é Bosoran. Segunda Samuel, no capítulo 18 e no versículo 20, faz menção dessa palavra. Eu queria que um dos irmãos abrisse aí a sua Bíblia, 2 Samuel 18 e 20, por favor. Glória a Jesus. Já está na tela? Glória a Deus. 2 Samuel 18 e 20. Você tem aí? Leia para mim e os irmãos acompanhem ali na tela. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Veja que, louvado seja o nome de Jesus, essa palavra vem de notícia. Evangelho de Jesus Cristo é boas notícias, é notícia de salvação, notícia de vida. Existem alguns outros versículos, mas eu não vou colocar para não roubar mais tempo da gente. A Septuaginta traduziu por Eugélio. Originalmente significava pagamento pela transmissão de uma boa notícia. Com o tempo passou a ganhar novo significado no mundo romano de fala grega, em virtude do culto ao imperador, pois a palavra era usada para anunciar o nascimento deste ou a sua coroação. Ainda nesse mesmo tópico, a palavra evangelho, vamos falar de Novo Testamento. Esse vocábulo é encontrado 76 vezes em todo o livro do Novo Testamento. Só aparece no singular. O verbo angelizo ou evangelizar aparece 54 vezes. Evangelista, 3. O Senhor Jesus Cristo é o conteúdo do Evangelho, sua vinda, seu ministério terreno, seu sofrimento, morte, ressurreição. Louvado seja Deus. Tudo isso engloba a grande mensagem de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus.
E a gente vai pedir para a igreja ler, glória a Deus, João 3,16, que é bem conhecido. Como é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho. Levanta a mão e dá glória a Jesus. Essa é a boa notícia, a notícia que nos alegra o coração e que nos traz esperança de que vamos, aleluia, ser perdoados dos nossos pecados. Ainda Isaías disse, que os vossos pecados sejam como escarlate, esses pecados se transformam como a branca lã. Aleluia, isso é boa notícia. Então, o que eu quero dizer é que todas as vezes que os irmãos e as irmãs aqui anunciam o Evangelho para alguém, os irmãos estão anunciando boas notícias, salvação. Os irmãos estão levando esperança para o coração do pecador. É bom, irmãos, levar esperança para o coração do pecador. Aleluia, aleluia. E nós vamos observar também em Romanos capítulo 1 e o versículo de número 16. Aqui o apóstolo diz: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de ser crente, eu não me envergonho de defender essa palavra, essa tese. Por quê, irmãos? Porque as pessoas traduzem o Evangelho como algo que ficou para trás, algo de um alienado. As pessoas traduzem o Evangelho, irmã Adriana, como se nós não pensássemos, como se nós fosse massa de manobra. Mas, meus amados irmãos, o Evangelho é exatamente o que nos tira da massa de manobra. Nós éramos escravos de Satanás, vivíamos dependendo de uma marca, dependendo de uma propaganda. Nós éramos comprados por muito barato, por muito pouco, Amanda. Nós éramos comprados pelas novelas, pelas modas dos filmes. Nós éramos seguidores do que o povo dizia na televisão, do que o povo pensava. Mas o Evangelho nos veio para abrir a nossa mente. O Evangelho veio justamente para a gente não comer, Márcia, o que os outros comem, justamente para a gente não beber o que os outros bebem, para a gente não fumar o que estão fumando, para a gente não cheirar o que o mundo está cheirando, para a gente não falar o que o mundo fala. Naraço me quebia. O Evangelho não permite que a gente se torne escravo do modo de vida que o mundo oferece. Nós não somos levados pela tatuagem que os outros fazem. Nós não somos levados pelo corte de cabelo que os outros têm. Olha que coisa boa. Nós não copiamos o mundo, porque nós temos nojo do mundo. Glória a Deus. Evangelho é isso. Olhe, quando você vê uma igreja copiando o mundo, fuja dela. Essa igreja não está sustentada, Bruno, na palavra de Deus. São igrejas do demônio, porque o demônio também levanta pastor, levanta a igreja, levanta para enganar, para destruir pessoas. Quando você vê uma igreja se desviando
do Evangelho, irmã Rejane, e pondo dentro dela todo tipo de pecado, e começa a encontrar nome para esses pecados, a dizer que estes pecados não são necessários como vê-lo como pecado, e dizem que isso é para atrair. Essa igreja está desgraçada, destruída, porque o que atrai membro para a igreja? É exatamente o Evangelho. É exatamente o Evangelho. O Evangelho verdadeiro. Por aí tem Bíblia com gíria do mundo. Bíblia que você lê ela e ela foge dos textos original. É uma Bíblia em que você não precisa pensar, refletir. Uma Bíblia que tem até palavrão dentro dela para você entendê-la. Isso é a Bíblia do Satanás, a Bíblia distorcida, e ainda estão querendo arrancar palavras da Bíblia, porque a intenção do diabo é exatamente sufocar, aniquilar o Evangelho, aniquilar os bons costumes e colocar as pessoas em situação em que você olha para a igreja e para o mundo e você não vê diferença. Você não vê diferença. O irmão Ricardo, quando estava drogado no mundo, ele encontrou uma irmã, senhorinha, aqui dessa igreja, que pregou para ele e trouxe ele. Ele está aí até hoje, já faz mais de 15 anos. Por que ele seguiu uma senhorinha? E por que não seguiu um jovem do cabelo extravagante, cheio de brinco? Por quê? Porque o que atraiu foi o Evangelho, foi a palavra de Deus. Então a igreja não é para ser monopolizada pelo mundo, irmão. A igreja usa como ferramenta para oferecer ao pecador esperança. A igreja é uma portadora de boas notícias. A igreja é uma portadora do Evangelho. Olha, irmãs, olha, irmãos, nos cultos, nos lares, vocês preguem o Evangelho, vocês vão ganhar muitas almas. Prega o Evangelho. Agora, Amanda, o Evangelho para ser pregado precisa ser aprendido. Por isso que vocês têm que vir para o culto de ensinamento na terça-feira, aprender. Porque se vocês não aprender, como é que vocês vão pregar, ensinar? Louvado seja o nome de Jesus. Façam culto nos lares, pregue o Evangelho, fale do amor de Deus para as pessoas, ore elas, depois fique procurando saber como elas estão, e você vai ganhar essas pessoas para Jesus, porque o Evangelho de Jesus Cristo salva. O Evangelho é sim boa notícia. Louvado seja Deus. O Evangelho é Jesus, e Jesus é a única resposta para este mundo que perece em consequência do pecado. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou falar de um segundo ponto: os 4 evangelhos. Os irmãos sabem que nós temos 4 evangelhos. O evangelho é a mensagem transformadora do Calvário. Não é meramente um livro, senão é um livro porque chamamos as 4 primeiras sessões do Novo Testamento. Por que a gente o intitula de evangelho?
Essa nomenclatura é externa e surgiu a partir do século II, mas parece haver apoio interno para isso. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a gente vai ler Marcos capítulo 1, verso 1, e vai ver o evangelista Marcos declarar: louvado seja Deus, e passar a narrar o ministério público de Jesus Cristo, que consiste no conteúdo do segundo livro, na ordem do Novo Testamento. Assim, o termo evangelho ganhou novo estilo literário. Eu queria só ler esse versículo para fazer uma base. Marcos capítulo 1, versículo 1, a menina já deve ter colocado ali, mas eu queria ouvir de um dos irmãos aqui, perto de mim, e gostaria de uma leitura em conjunto com essa igreja. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Glória a Deus. Esse evangelho, Marcos traz a base dele, até porque Marcos era um escritor, e por ele ser um escritor, ele sabia colocar bem as palavras em poucas linhas e dizer tudo, até porque vocês vão ver o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, pode observar, são muito compridos os outros livros. O menor que tem é o de Marcos, e o que mais tem coisa, porque a Júlia, esta semana, estava sentada comigo, fazendo algumas perguntas, e ela tinha uma redação para fazer, e os irmãos sabem que redação é uma coisa séria, né? Redação você tem que saber colocar tudo dentro de poucas linhas, porque fazer resumo, redação é um trabalho inteligente, quem sabe fazer. E Marcos, ele por ser escritor, ele entendia bem de redação. Veja, 16 capítulos e tinha tudo dentro, por causa da experiência, da inteligência que Marcos, como escritor, experiência de escritor, ele possuía. Louvado seja Deus. Vamos falar um pouco da natureza do evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João são a base do Novo Testamento. É impossível compreender a este sem os 4 evangelhos. Primeiro, os evangelhos sinóticos. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinótico. Este nome vem de 2 palavras gregas, que significa com, eópse, ótica, vista. A palavra sinótico quer dizer visão conjunta. Isto se aplica a Mateus, Marcos, Lucas, e porque eles são uma sinopse da vida de Cristo, eles contêm muita semelhança entre si no conteúdo e na apresentação. Louvado seja Deus. Então, os evangelhos são isso. B, o evangelho de João, enquanto os sinóticos registram o ministério incessante e intenso do Senhor Jesus, as parábolas, os milagres e todos os demais feitos do Mestre, João procurou ser mais em descrever os discursos profundos abstratos de Jesus, revelando sua deidade absoluta, o propósito, e mostra que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que a fé em seu nome dá a todo que nele crê a vida eterna. Estes, porém, foram escritos para que creais em Jesus Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida eterna. Veja, Marcos, Lucas e Mateus fala da vida,
nascimento, traz muitos milagres, explica, mostra, narra Jesus andando a caminhada diária. Mas quando chegamos em João, encontramos um evangelho conscientizando o porquê ele veio ao mundo, o porquê devemos crer nele, qual a importância de o adorá-lo em espírito e em verdade, o que é que ele enxerga nos adoradores fiéis. Veja que a gente vai encontrar Marcos, Lucas e Mateus com aqueles relatos, aquela narrativa maravilhosa, glória a Deus. Mas João já traz, até porque quando eu cresci no Evangelho e o pastor me ensinou e disse que para entender a Bíblia, para entender o Novo Testamento, o primeiro livro que você tem que ler é o de João. O de João é o único livro que o novo convertido precisa primeiro começar a ler ele, porque o Evangelho de João mostra por que você precisa ser crente, por que você precisa crer, qual a importância de entregar-se para Jesus e qual o verdadeiro interesse. A partir dali você entende os outros. A partir de João você entende os outros. A partir de João você entende o porquê que São Paulo escreveu as cartas. A partir de João é que você vai compreender os Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, o que é isso? Atos, feitos, acontecimento dos apóstolos. Os 3 primeiros livros narra Mateus, Marcos, Lucas, narra os atos de Jesus, como nós acabamos de aprender. João narra a importância de aceitar Jesus, e Atos dos Apóstolos narra as atitudes dos seguidores de Jesus. Ali Jesus já tinha ido para o céu e tinha deixado os apóstolos, e aí a gente vai ver do final de João entrando para Atos dos Apóstolos que, após Jesus ter subido ao céu e enviado o Consolador para a terra, que está aqui até hoje, convencendo as pessoas da justiça, do pecado e do juízo, esse Espírito Santo mostra que quem naquela época era apóstolo fazia milagres, glória a Jesus. E a gente vai entender Atos dos Apóstolos e vamos entender uma coisa mais importante. Eu quero narrar uma coisa aqui bastante séria. Observe os amantes da Bíblia, pastor Mateus, que todos os livros da Bíblia teve o seu final, teve o seu resumo, o seu término, mas Atos não teve. Atos não acabou, porque Atos é a igreja. Atos dos Apóstolos é a igreja. Não terminou de ser escrito ainda. O livro de Atos está sendo escrito hoje aqui. Todo dia nós escrevemos, nós continuamos com a história dos Atos dos Apóstolos. Esse livro só vai terminar quando a igreja subir, quando terminar a nossa labuta aqui em terra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos, meus queridos irmãos, terminar falando da promessa de Deus. O resumo do Evangelho, o capítulo 1 da Epístola aos Romanos, é uma síntese do Evangelho e é a mais bela de todas as introduções das epístolas paulinas. Paulinas por ser de São Paulo, né? Em tão poucas palavras diz tudo o que o homem precisa saber sobre Jesus. Alguém sugeriu que todos os crentes a decorassem para citá-la diariamente como uma confissão de fé. Essas poucas palavras falam da origem divina e humana de Jesus e descrevem
o plano de Deus para a redenção da humanidade. Meus amados irmãos, o Evangelho não é algo surgido de improviso, pois Deus o havia prometido desde antes dos tempos e desde antes dos séculos. Queria que os irmãos lessem a epístola de Tito 1 e 2, Tito, capítulo 1 e 2. Queria a ajuda dos meus irmãos aqui em cima, ou até de alguém aí embaixo. Tito 1 e 2. Que riqueza! Alguém achou para mim, por favor, irmãos? Além de estar na tela, glória a Jesus. Estão achando ruim achar Tito? Não, aqui a gente abre a Bíblia e acha. Aqui temos intimidade. Capítulo 1, verso 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Oh, glória! Antes que o mundo existisse, o Evangelho já estava escrito, esperando o mundo existir, esperando a degradação, esperando a falha humana do homem para com Deus. Antes que o mundo existisse, Deus já sabia de todo o trâmite, de todo o trajeto da humanidade, e Deus já tinha preparado o Evangelho através de Jesus Cristo para nós. O Evangelho, irmãos, é o resgate para a nossa alma. Se não fosse o Evangelho, a gente tinha morrido já, tinha acabado, ido para o inferno, porque sem conhecimento de Deus, por meio do Evangelho, nenhum de nós estávamos aqui. Estamos aqui, olha, praticando, aprendendo, aleluia, crescendo, dá glória a Deus, irmão. Todo dia a gente aprende um pouquinho, não é, irmão? Todo dia a gente se converte um tiquinho, como diz lá nas nossas terras, não é verdade? O Evangelho é isso. Vamos dizer obrigado, Jesus, pelo Evangelho, não é verdade, irmão? Obrigado, Jesus, pelo Evangelho. O Evangelho, louvado seja o nome de Jesus, é o resgate de Deus para as nossas vidas, aleluia. A Bíblia diz que Deus o prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Romanos capítulo 1, verso 2. Tito disse que já existia, e Romanos capítulo 1, verso 2 alimenta mais ainda essa certeza. Então isso aqui não é uma coisa inventada. O Evangelho não foi uma coisa inventada, improviso, irmão Mateus. O Evangelho é uma coisa projetada. Dá glória a Deus. O Evangelho foi uma coisa projetada, estava no coração de Deus. Para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Está vendo? Romanos, capítulo 1 e 2, né, irmão Mateus? Romanos, no final do 1, verso 2. Veja que palavra gloriosa. Deus revelou, Deus anunciou antes da fundação do mundo. O Messias foi sendo revelado de maneira sutil e progressiva. Cada profeta apresentou um perfil do Salvador, até que a revelação se consumou na sua vinda. Há inúmeras profecias messiânicas e alusões diretas
e indiretas ao Messias, e destas, cerca de 20 passagens apontam Jesus como filho e sucessor do rei Davi. Mateus inicia o seu evangelho associando o Messias aos dois maiores pilares do Antigo Testamento, Abraão e Davi. Veja, Mateus capítulo 1, verso 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, e verso 1. Glória a Deus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então aqui observamos, meus queridos e amados irmãos, Jesus Cristo no Antigo Testamento sendo mencionado, e Davi. Vamos falar também de Isaías, que era o profeta que a gente considerava, eu cresci ouvindo falar, Isaías, o profeta messiânico. Isaías, o profeta messiânico. Isaías falava de Jesus 730 anos antes dele nascer. Olha isso. Imagina uma pessoa que viveu há 730 anos atrás falasse de mim hoje. E como foi que Isaías falou dele? Isaías disse: olha, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Falava de um homem que ia existir 730 anos na frente. Ele falava: vai chegar esse homem, vai aparecer esse homem. Isaías diz, e a virgem conceberá. Glória a Deus. Eita glória. Arashtekovasnai. Isaías fala disso. Conta isso. Ele é chamado de renovo, de rebento. Eita maravilha. E o próprio Isaías também descreve o seu sofrimento. Isaías fala até da aparência dele. Isaías fala até da aparência. Isaías dizia: ele vem de uma terra seca, sem beleza, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías disse isso. Isaías via isso. Olha o evangelho na boca de Isaías. Aleluia. Aleluia. Isaías viu ele no Gólgota. No Gólgota. Viu ele sendo crucificado. Isaías disse: ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. A crucificação, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí Isaías estava vendo ele curando em Cafarnaum. Isaías estava vendo ele entrando na cidade de Naum. Aleluia! Chubria castruía, teigia súbria. Por isso que chamam de profeta messiânico. Porque Isaías disse: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão branco como a lã. Ainda que vermelho como carmesim, se tornarão alvo mais que a neve. Estava falando do sangue de Jesus.
Isaías estava falando do sangue de Jesus. Isaías estava falando do sangue de Jesus. E no Antigo Testamento, os irmãos sabem que havia o sacrifício com o cordeiro, não era? O povo apresentava o cordeiro. Em todo o Antigo Testamento, a presença do cordeiro é indispensável. Todo sacrifício, todo sacerdote sabia da presença do cordeiro. No Êxodo, vocês vejam nas Páscoas, a presença do cordeiro. E depois João aparece e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo cordeiro citado do Velho Testamento era Jesus. Aleluia. Esse evangelho é verdadeiro, é puro. Preguem o evangelho, igreja, e deixem por conta de Jesus a salvação. Preguem o evangelho e Jesus salva as almas. Jesus liberta as almas. Jesus transforma as vidas. E vamos falar do caráter universal do evangelho. A Bíblia diz que todos os homens são pecadores e precisam reconciliar-se a Deus. Romanos 3 e 23, aliás. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por favor, leia para mim. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito bem, o texto diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não existe salvação sem Jesus. Atos capítulo 4, verso 12. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Precisam de Jesus. Quem não aceitar Jesus vai para o inferno, irmão. Fazer o quê? Está na Bíblia. Atos 4, versículo de número 12. O que diz, irmão? Atos capítulo 4, verso 12. Glória a Deus. Diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olhe para mim. Em nenhum outro nome há salvação, nem em cima no céu, nem embaixo da terra há escape para a salvação. Quem está te dizendo ao contrário é demônio. Eita glória, eita glória. Não é Maria, não é Isabel, não é Buda, não é Maomé, não é fulano, não é Beltrano, não é ninguém. Não adianta imagem, santa disso, santo daquilo outro. Em nenhum outro nome há salvação. Meus irmãos estão cegos que não estão enxergando isso. Levante a mão e dá 3 glórias para Jesus. Em nenhum outro nome há. Você estava enganado. Te enganaram, mentiram para você quando disseram para você: acende uma velinha. Não é, meu presidente? Mentiram para você quando disseram: aquele pastor ali é bom, ele é profeta, fuja dele. Ele está adivinhando tudo, fuja dele. Olha, vamos em um culto que tem um pregador ali, que ele está caindo fogo, você corra dele. Eita glória. Saia da moda. Não corra, não vá atrás não. Não vá atrás não. Deixe, mas pastor, está todo mundo indo.
Está cheia lá, mas pastor, é gente que não cabe mais. Larga e espaçosa é a porta que vai para o inferno. Vai, quer ir junto? Vá, mas só no nome de Jesus é que tem salvação. Só no nome de Jesus é que tem vida eterna. Só no nome de Jesus. Não adianta fazer manobra. Mas meu pastor, a moda agora é essa. O diabo vem, irmão, fingindo de Jesus. Parece, né? Mas são sinagogas de Satanás. Parecem judeus, né? Mas não são judeus. O texto está dizendo aqui. Quando vocês vê, vocês olham e passa. Quando alguém chamar vocês inventa aí uma conversa, vem para cá. Fala, não, não vou. Para não contaminar a tua cabeça. Para não contaminar a tua cabeça. Quando mandar, de vez em quando alguém manda link para mim, desses profetas por aí, eu não abro. Não abro porque eu sei que é heresia. É mentira. É debalde, é anátema. E aquilo que é debalde, anátema, não é verdadeiro. Não existe salvação fora de Jesus. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. João 14 e verso 6. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Se você tem um profeta de estimação, tire do seu caminho, viu? Você tire do seu caminho. Eu não durmo sem o profeta. Você vai para o inferno, viu? E sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Isso é maldição. Isso é pecado. Isso é pecado. Santificação ao homem. Viu, meus irmãos? Vocês tomem cuidado. Eu não sou nada. O que eu quero de vocês é respeito. Endeusar não. Não é assim não. Santo é Jesus. E vocês tomem cuidado com aqueles profetas de live. Eu faço live para vocês. Mas eu não quero ninguém me adorando não. Tá repreendido. Mas tem profeta de live aí, fazendo cultos fora do padrão, fora do tratamento da igreja, dando o pix dele. Como é que é isso? Vocês abrem o olho de vocês. Hoje eu estava conversando com o pastor presidente de um estado, falando sobre isso. Eu não quero aqui entrar em detalhe porque é um assunto muito pesado. Mas meus irmãos, eu quero alertar a minha igreja, aos meus irmãos. O que passa por esse altar aqui é abençoado, olha. Mas o que é nascido lá, viu? Pelos convictos, sem a bênção, não está certo não. Não está certo. E o que eu puder fazer para alertar, eu faço. Não caiam nisso. E quem fizer isso, pare de fazer. Eu até disse hoje para o pastor: meu pastor, se fosse assim, teria o meu aval. Mas sem esse trâmite e sem a sua bênção, não. Não, porque eu não posso ser um alimentador de heresia. Mas por aí, meus irmãos, tem gente fazendo encontros, palestras, mentoria, ó, mentoria. A pessoa não cuida nem da casa dela, quer cuidar da dos outros. Mentoria, se ficar rico, é o método de muita gente. Ninguém ensina ninguém a ficar rico, rapaz.
Ninguém ensina ninguém a ganhar dinheiro. O camarada ganha o dinheiro na encolha. Mas quando você vê uma pessoa dizendo: olha, eu lhe ensino, pode ver que ela não sabe de nada. Aleluia. Porque por aí está cheio de gente, irmão, disposta a consertar a vida dos outros, mas não conserta a dele. Não aprende, mas quer ensinar. A responsabilidade de quem ensina é aprender primeiro. Jesus, para ser aclamado, primeiro passou pelo crivo, pela escola. Deu todo o exemplo para depois ser seguido. Não é verdade? Meus irmãos, mestres disse mesmo, cuidado. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, tem muitos mentores por aí, viu? João 14, verso 6. Pode ler. E disse Jesus: eu sou o caminho, bora toda a igreja, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá vendo, Ricardo? Não tem volta não. Não tem meio caminho não. Ninguém vem ao Pai, olha, irmã Amanda, senão por Jesus. O caminho é Jesus, a porta é Jesus, a estrada é Jesus, o Salvador é Jesus, o grande é Jesus, a glória é de Jesus, o dono é Jesus. E a Bíblia diz: em nenhum outro nome há salvação. Nenhum outro nome. Nenhum outro nome. Glória a Deus. No livro de Atos encontramos o Espírito Santo impulsionando os cristãos no trabalho da pregação do Evangelho. O alcance do Evangelho em tão pouco tempo foi extraordinário, e o cumprimento da ordem de Jesus até os confins da terra. Agora veja que tudo que a gente está fazendo é a continuação. Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1 e 8. Mas, vamos ler todo mundo junto? Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, sobre todo mundo que está aqui, ó. E o que mais? E ser-me-ei testemunha, tanto lá em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Onde é os confins da terra? Os calcanhares de Judas, Duque de Caxias. Levanta a mãe da glória a Deus, irmão. Chegou aqui, chegou dentro da tua casa, chegou no teu palácio, chegou na tua kitnet, chegou lá em Jardim Primavera, chegou lá no Parque Analândia. Eita glória, chegou lá em Araruama, chegou lá em Olavo Bilac, chegou lá em, onde mais, meu Deus do céu? Cadê? No Jardim Leal, chegou na 25 de agosto, chegou na Penha, na Lapa. Eita glória, chegou até os confins da terra. Faltou falar Brás de Pina, mas chegou em Brás de Pina também. Aleluia! Aleluia! Cadê a igreja que gosta de Bíblia? Vamos espalhar isso. Vamos continuar. Vamos pregar. Vamos falar de Jesus. Para terminar, vamos falar da evangelização. O evangelho é a mensagem de que o mundo tanto carece. Já faz 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem, e ela continua sendo a cada dia sempre nova e eficaz. A evangelização é importante. O discipulado, a intercessão são as três principais colunas do crescimento de uma igreja.
Cada igreja deve elaborar um projeto com metas bem definidas para alcançar os pecadores. O apóstolo Paulo diz que o evangelho salva, mas é preciso permanecer nele. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 e verso 2. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Porque, irmão, pregar o evangelho é uma coisa, segurar a pessoa é outra. Por isso que todos os grupos de evangelismo, todos os irmãos, pregue e fique na cola da pessoa, no pé da pessoa, dando a ela ali, olha, porque você plantou e fique botando água, tu tá bem, tu vai para a igreja, tu tá bem, não pode estar fazendo isso com crente velho, porque crente velho, atribulado, quando ele endemonia, o diabo entra e arrebenta ele todinho. Ele está falando do novo convertido, é cuidando. Irmão, tem gente aqui que está há 20 anos aqui dentro e ainda não se converteu. Porque depois que o evangelho entra, aí você não precisa buscar mais. Ele agora é quem vai buscar os outros. Dá glória. Eita glória! Leia, irmão, então aqui, o irmão que encontrou o livro de... O livro de 1 Coríntios 15, verso 1 e verso 2. E também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Olhe, tem que permanecer, se não acreditou em vão, viu? Tem que permanecer, tá vendo aí? Tem que permanecer, tem que segurar. Tem que começar a vir para a igreja sem depender de ninguém para buscar. Eita glória! Aleluia! Porque tem gente, irmão, que quer que a gente carregue ele. Cadê tu, fulano? Eu estou com a corda aqui no pescoço, estou quase me enforcando. Que é para tu ficar bajulando. Cadê tu, fulano? Eu estou cortando meus pulsos. Eu quero chamar a atenção. Rapaz, vem-te embora para o evangelho. Aceita logo, deixa de frescura e aceita de verdade. Aceita de verdade para tu tirar a corda, para tu perder vontade de morrer, para tu não querer mais te cortar, para tu agora querer ganhar alma, para tu querer agora fazer culto, para tu querer marchar. Deixa de coisa. Deixa de dar lugar ao Satanás. Porque, irmão, dentro de uma pessoa, ou o evangelho entra, ou Satanás. Uma vez eu vi o pastor Takayama pregar e dizer: ou o crente se enche de Deus e vai lutar contra o Satanás, ou se enche do Satanás e vai lutar contra Deus. Porque esse templo aí, essa casa aí vai ser ocupada ou por Deus ou pelo cão. Ou tu bebe ou tu para de beber. Ou tu fuma ou tu para de fumar. Ou tu é prostituto ou tu não é prostituto. Olha que coisa. Ou tu tem ou tu não tem. Ou tu é ou tu não é. Ou tu tem o evangelho ou tu tem a heresia. Aí Samuel disse: vocês querem escolher? Escolha, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Levanta a mão da glória que eu vou profetizar que nesta noite tu não vai te perder, tu vai marchar, tu vai glorificar, tu vai ser crente e tu não vai precisar de ninguém para te buscar. Tu vai agora, tu vai caminhar com as tuas próprias pernas. Como desce? A palavra não é minha, a palavra é de Deus, a palavra é de Deus. Glória,
Estou vendo o dia, aleluia, em que Bruno vai dizer assim: mãe, aleluia, eu já estou na igreja, aleluia, eu já estou na igreja, cheguei primeiro do que a senhora, aleluia. É assim, irmão, é assim, Bruno, o evangelho é assim, meu velho, é assim, eita glória, é assim, irmão, é assim, Maria, ô glória, é assim, ô glória, ninguém quer, eu quero, ninguém vai, eu vou, aleluia. Vai nascer de dentro de você esse desejo, vai nascer de dentro de você, não vai nascer dos outros, vai nascer de dentro de você. Meu Deus! Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu digo todo dia para Júlia: Júlia, não é para eu te chamar não, é para tu estar primeiro do que eu. Primeiro do que eu. Não dependa de mim não, minha filha. Não dependa de mim. Não dependa de mim. Dê exemplo. Mostre que você tem, que você quer, que você é, para ajudar os outros. Mas tem gente, irmão, tem gente que vem para a igreja à força. Entrou o evangelho numa pessoa dessa? Entrou. Tem gente que está aqui, se aparecer ali um churrasco de cabrito, bode velho, picanha de abóbora, ele vai lá comer. Ele vai lá comer. A picanha do ladrão de 9 dedos, ele vai lá. Vai lá. Crente que qualquer coisa leva a ele. Mas o crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo, tu bota a bebida na frente dele, ele fala não. Ô glória. O homem, a mulher passa na frente dele, ele fala não. O diabo bota tudo na cara da gente assim, ó, pra gente cair. Não, quero não. Não quero não. Satanás, vai pra lá com a tua lentilha, desgraçado. Quero não. Porque já fomos alcançados por uma coisa muito maior. O que, bispo querido? O sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Nós já temos o sangue de Jesus de Nazaré. O evangelho, irmão Rejane. Oh glória. Eu estou sentindo graça. Então, irmãos, vamos continuar pregando. Vamos continuar levando essa mensagem. Vamos continuar levando essa palavra. E toda terça, venham para cá ouvir o evangelho. Olhe, nós estamos aqui fixados. Tem culto todo dia, mas a terça é ensinamento. Os irmãos que querem aprender a Bíblia na terça. Os irmãos que querem orar na quinta. E no domingo de manhã, escola dominical, e à noite, culto de ações de graça. Uma vez Júlia perguntou para mim: pai, como é o nome dos cultos? O senhor devia pontuar. Pronto, Júlia, bota aí. Terça, ensinamento, doutrina. Quinta, oração. A igreja só precisa disso, da palavra, de orar e de agradecer. O resto é paralelo. Então pronto, domingo é dia de gratidão, dia de ações de graça. Domingo é dia de quê? Dia de ações de graça. Quinta é dia de quê? Dia de oração. Terça é dia de quê? Dia de ensinamento, de estudar a palavra. E o resto? O resto é resto. Eita glória. Arabadacai. Fiquem de pé, por gentileza, meus irmãos. Glórias ao nome de Jesus. Presbítero, venha orar a Deus, meu presbítero, agradecendo por essa palavra. Quem quer oração? Aleluia! Ô glória! Vamos aproveitar, ô Espírito Santo de Deus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado nessa noite pela essa palavra que nós recebemos. Senhor da glória, derrama sobre nós do céu o poder do Senhor, do Espírito Santo na nossa vida. Agradeço a esse Deus maravilhoso esta noite, em nome de Jesus.